Hoje o nosso estudo está aqui em Romanos 11. Eu vou ler do versículo 16 até o 24. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então aqui a gente vê que Paulo, ele está defendendo aqui, a salvação aqui dos gentios, mas ao mesmo tempo ele está alertando para que eles não se gloriem nisso, porque não comece a se achar melhor que os outros, porque aqui ele está falando em relação aos judeus, há muitos judeus que rejeitaram a Jesus, e está falando dos gentios, que foram salvos, pessoas que não faziam parte daquele povo escolhido por Deus desde o começo, Então ele está falando que se nós que não éramos, naturais aqui da oliveira, fomos enxertados, então muito mais eles que eram, Então assim é o perigo da gente às vezes trazendo para os aqui ele está falando dos judeus que rejeitaram a Cristo e dos gentios que foram salvos, as pessoas das nações, como nós hoje, que não fazia parte do povo de Deus, pela aquela nação, mas pela fé nós alcançamos essa graça de Deus. E trazendo para os nossos dias, o perigo de muitas vezes nós julgarmos ali o irmão, se o irmão é salvo, se o irmão não é salvo, acharmos, muita coisa de nós mesmos e julgar o próximo, achar que o irmão não é salvo, não é convertido. Nós fazemos isso, Muitas vezes olhamos para a vida do outro e julgamos, que a pessoa não é salva, não é convertida. Então é o que ele estava alertando aqui em relação a eles, Estava falando aqui, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então, está nas mãos do Senhor cortar ou enxertar, Então, cabe a nós, se a gente fosse gloriar de alguma coisa, que seja em Deus, Nunca achar muita coisa de nós mesmos e de repente achar que nós estamos numa condição espiritual melhor do que o irmão, Porque aí a gente, como diz aquela outra palavra, quando a gente pensa que está de pé,
a gente pode estar deitado, né? Pode estar caído. Então aqui ele estava alertando eles em relação a isso aqui, né? Aqui no 19 ele fala, né? Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, né? Está falando aqui dos judeus que rejeitaram a Jesus. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Então, a gente não pode deixar a soberba, né, tomar conta, mas a gente, em vez de ter soberba, a gente temer a Deus. Porque ele fala que Deus não poupou os ramos naturais, que eram eles, né? Então, também não vai nos poupar se a gente fizer bobagem, se a gente errar, se a gente, né, fizer o contrário do que ele pede. Então aqui no 22 ele fala: Deus para com os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Então, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também serás cortado. Então, nós temos que buscar permanecer nessa benignidade de Deus para não sermos cortados, né? Então, não temos que ficar julgando quem é salvo, quem não é, quem é convertido, quem não é. Temos que cuidar da nossa própria vida, né? Para que a gente não venha a ser cortado, né? Mas para que a gente continue enxertado nessa oliveira. Amém? Então é isso. Espero que essa mensagem traga reflexão para a minha vida, para a sua vida. Porque todos nós, todos os dias, precisamos da palavra do Senhor para nos examinar, nos enxergar, nos corrigir e permanecer na benignidade de Deus. Amém?